Fala palestra, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver aí, né, o que o Pilhado aí, né, falou sobre essa situação aí, né, do STJD, Gomes Piquerez. Vamos dar uma olhada também no que ele falou aí do Abel. Soltou o verbo como sempre, beleza? Tudo isso e muito mais também tem tudo sobre Palmeiras e Cruzeiro. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ajuda a gente. Isso ajuda muito o seu like, a sua inscrição. Isso ajuda muito o canal a chegar para mais pessoas e propagar nossas notícias verdadeiras sobre o Palmeiras, beleza? Então vou começar com o pilhado e após tem tudo sobre Palmeiras e Cruzeiro. Fica até o final, dessa moral a gente aí, beleza? Que palhaçada o que estão fazendo agora com o Palmeiras. Porque, ó, o STJD, a Procuradoria do STJD, entrou com uma denúncia contra Gustavo Gomes e Piquerez por ataques à arbitragem depois do jogo contra o Flamengo. Gente, como o STJD gosta de aparecer, né? Porque o negócio é o seguinte: eu sou totalmente contra essa palhaçada de punição para jogador que reclama de arbitragem. Por quê? Num momento do Brasil que a arbitragem é patética, quem tem que ser punido na maioria das vezes são os árbitros. E aí o jogador que fica indignado, é ele que sofre a punição. Porque o Gustavo Gomes, ele estava envolvido nesse lance que tá aí uma polêmica absurda, né? Para mim foi pênalti. Aí o jogador, ele reclama, ele diz que é sacanagem. O Piquerez também reclamou, foi expulso no jogo. Aí agora querem punir por ataques à arbitragem. Deixa eu falar uma coisa. Eles têm que saber ouvir crítica. A CBF, a arbitragem, eles têm que parar de ser mimadinhos. Ah, fazem besteira doidado, mas o jogador tem que ter sangue de barata. O jogador não pode falar nada. Gente, na boa, é revoltante. Numa época em que a arbitragem é tão ruim, a gente ainda fica vendo o STJD querendo aparecer, punindo os jogadores. Jogador tem que reclamar mesmo. As arbitragens são ruins. E outra, por mais que ele não tenha razão, ou expulsa no jogo, ou depois deixa passar. A não ser que faça, aí sim, julgamentos pessoais. Dizer que é ladrão, que o árbitro foi para roubar o time, entendeu? Aí pode ser um motivo de punição. Agora, reclamação, o jogador tem todo motivo para reclamar. Como o Boto também, eu achei uma palhaçada. Quando foi reclamar e foi denunciado, né, por causa das arbitragens no Brasileirão. O jogador, ele tem todo o direito de falar. Os dirigentes têm direito de falar. Agora, os árbitros que são os piores, esses raramente são punidos. Na boa, parece que as pessoas não conhecem o trabalho desse cara. De verdade, parece que os rivais que já estão comemorando, já estão zoando o Palmeiras, não acompanham o Palmeiras do Abel Ferreira, gente. É muito possível, e eu não estou falando isso para fazer filminho com o Palmeiras, não. E quem me conhece sabe, eu falo tudo o que eu penso, eu não quero fazer filminho com ninguém, tenho o rabo preso com ninguém. Mas é muito possível que o Palmeiras reverta esse resultado contra a LDU no Allianz Parque. O Palmeiras atropelou o Internacional já no primeiro tempo. O Palmeiras atropelou o Vasco já no primeiro tempo. Palmeiras atropelou o Red Bull já no primeiro tempo. Palmeiras teve várias goleadas nos últimos jogos. Então por que com a LDU, que na minha opinião é um time qualquer fora da altitude, o Palmeiras não possa reverter essa diferença de 3-0? Gente, eu acompanho o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras há anos. O Abel Ferreira, ele consegue motivar esse time nas horas mais difíceis. O Abel Ferreira, ele sabe tirar o máximo do psicológico de cada jogador. O Abel Ferreira, ele já teve viradas como contra o Botafogo, gente. Que o Botafogo fez 3 no primeiro tempo, o Palmeiras liderado pelo Endrick lá virou e ainda foi campeão brasileiro. Então, de verdade, é bom que os rivais que já estão zoando o Palmeiras, inclusive na mídia, se preparem. Porque não é nada impossível, repito, nada. O Palmeiras do Abel virá. Palmeiras do Abel vai ter uma postura longe de quem já desistiu. E o que eu estou falando, eu acho muito possível ver um atropelo do Palmeiras contra a LDU no Allianz Parque. É um time qualquer. E poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, e aí sim matado de vez. Não fez.
que eu tô avisando para todo mundo que já tá zoando. Acompanhe o trabalho desse cara aqui. Acompanhe o Palmeiras dele. Eu tenho certeza. Tá longe de achar que tá liquidado. E eu espero um atropelo do Palmeiras na volta. Se vai reverter ou não, eu não sei. Mas que vai pressionar a LDU, que é um time qualquer fora da altitude, eu tenho certeza. Então não estou entendendo toda essa zoeira, toda essa comemoração. Não acabou não, hein? Vinícius Nicoletti. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. Depois da dura derrota para a LDU na Libertadores em Quito, Palmeiras se prepara para o confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, com alguns desfalques e outros jogadores que devem ser poupados pensando no jogo da volta. 3 jogadores estão fora dessa partida, com certeza, do próximo jogo do Brasileiro contra o Cruzeiro. O Aníbal Moreno, que sentiu dores na panturrilha. O Piquerez, que foi expulso no último jogo do Brasileirão contra o Flamengo. E o Alan, punido pelo STJD. Os 3 estão fora do jogo e o técnico Abel Ferreira também deve dar descanso para os jogadores que vêm de uma sequência no time titular, como Andrés Pereira, Felipe Anderson e a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco Lopes, pensando aí na partida da volta no Allianz Parque. Palmeiras precisa de um feito inédito na história da Libertadores, nunca um time que perdeu a primeira partida por 3 gols de diferença na fase semifinal conseguiu a virada. Contra o Cruzeiro, Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas no Allianz Parque. A última derrota jogando em casa foi em 2018. Nessa sequência que o Palmeiras acredita para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pensando em Libertadores, olha, gente que conseguiu virada espetacular. E nas oitavas de 93, Sporting Cristal e El Nacional, 0-3, 4-0. Nas quartas de 99, na Libertadores, o Cerro Porteño perdeu por 3-0, venceu por 4-0 o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Bolívar e Nacional, 3-0, veio o troco com outro 3-0 no ano 2000, mas a vitória veio nos pênaltis do time boliviano. Nas oitavas de 2012, Laú e Deportivo Quito, 4-1, 6-0. E nas quartas de 2017, River Plate e Jorge Wilstermann, da Bolívia, 3-0. O troco foi com juros, 8-0. Agora, no Campeonato Brasileiro, o desempenho deste Palmeiras contra equipes lá de cima, as 6 melhores. Em 8 partidas, só uma vitória, 2 empates, 5 derrotas. Aproveitamento de 20%, 5 gols marcados e 10 sofridos. É o 7º pior desempenho de todas as 20 equipes. O Elton, claro que fica dividida a atenção do Palmeiras nesse momento entre 2 jogos tão importantes, né? E aí, como recuperar a confiança desse time, que tem esse retrospecto contra times lá de cima? É na própria história do Palmeiras que tem que buscar inspiração. Um time que virou contra o São Paulo em questão de 20 minutos, conseguiu fazer 3 gols. Tem aquela história contra o Botafogo, que perdia por 3-0, conseguiu virar para 4-3. Será que a história pode ajudar o Palmeiras nessa sequência? Eu acho que esse elenco, claro que a história pode ajudar, mas eu acho que esse elenco é um elenco que consegue sair de adversidades muito rápido. Já mostrou isso ao longo dos anos. E é claro, né? Muitos jogadores chegaram, alguns jogadores saíram. A essência continua ali. É um time que consegue driblar as oscilações muito rapidamente, Edu. Então, imagino que para o jogo contra o Cruzeiro, porque você tem que virar a chave, né, para o Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras com a mobilização necessária para conquistar um resultado que o mantenha na liderança do campeonato, para dar tranquilidade também nesse jogo contra a equipe da LDU na quinta-feira pela volta da Libertadores. É um jogo, pensando, né, nesse jogo contra o Cruzeiro, que não dá para você descartar a titularidade dos principais jogadores. A gente falou sobre isso na quinta-feira, né? E há um indicativo de que o Abel Ferreira vai poupar poucos jogadores para essa partida contra o Cruzeiro, os mais desgastados, possivelmente, para tentar ir para quinta-feira buscar uma virada. É uma virada possível. Eu acredito que o Palmeiras tenha essa capacidade de fazer pelo menos 3 gols de diferença, Edu, em casa, para levar a partida para os pênaltis.
pênaltis. Uma vantagem gigantesca que conseguiu a LDU, muito por conta do desempenho abaixo do Palmeiras no primeiro jogo. Então é um Palmeiras que vai ter que jogar como nunca jogou na temporada e vai ter que ser um Palmeiras que vai ter que esquecer o que aconteceu no jogo de ida, porque é algo que não deve se repetir tão cedo. Então é um desafio bem complicado. Aliás, 2 desafios bem complicados, porque o Cruzeiro também será um desafiante que, até aproveitando esse momento do Palmeiras, quer distanciar ou quer diminuir a distância para o líder do campeonato. E quem sabe continuar sonhando nessa reta final com o título brasileiro. É isso, esse meio de semana o Cruzeiro ficou só treinando, comendo pipoca, vendo de camarote Palmeiras e Flamengo, se preparando para esse jogo de domingo. Então, vamos falar do... Aquela imagem do Abel Ferreira olhando para o horizonte, pensando aí no futuro próximo, nos próximos dias, nesses próximos desafios. Domingo, o Cruzeiro no Allianz Parque e na quinta-feira, no mesmo local, tendo que reverter um 0-3 contra a LDU de Quito. Se você, Vitor Birner, se chamasse Abel Ferreira, faria o que no domingo? Eu manteria a ideia de jogo que não funcionou no Quito. É muito parecida com a ideia de jogo que vinha funcionando, que gerou as 6 goleadas em 7 jogos nas últimas partidas, atuando dentro de casa. E, obviamente, faria um estudo para entender quais jogadores seriam os jogadores de lado de campo, manteria a dupla, quais seriam os meus volantes. Talvez até, se quiser fazer um jogo de risco, fazendo o Veiga para jogar ao lado do Andréas ali numa dupla. Eu colocaria Maurício. Maurício jogando de um dos lados, Felipe Anderson do outro, a dupla por dentro. Mas colocaria força máxima contra o Cruzeiro? Não, tô falando contra... Não, tô falando contra o Cruzeiro. Cruzeiro? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, você infelizmente nesse risca o campeonato? Não risca o campeonato. Joga quem não for jogar outro jogo. Tem que ser força máxima. E quem conseguir, e quem tiver no mínimo cabeça. Peraí, o Rafa tá dizendo força máxima, você tá falando força mínima. Sempre. Contra o Cruzeiro? Não, força máxima sempre. Sempre. O jogo é domingo. Domingo e quinta não dá, não, Bina? Problema para ter. Problema de lesão, tá propenso a ter uma lesão, ok. Fora isso, vai todo mundo pro jogo. Poupar alguém contra o Cruzeiro, não tem como. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. O seu adversário tem o mesmo número de pontos que é o Flamengo. Adversário direto. Este é o confronto direto. Risca o jogo contra o Cruzeiro, Bina? Tem uma obrigação moral. Eu acho que você diminui a força do jogo contra o Cruzeiro, só bota quem não for atuar na outra partida. Talvez um ou outro jogador ali, que o Abel acho que tenha condições e não vai correr risco de lesão por questão muscular, alguma coisa assim. E encara o Cruzeiro como for possível, até porque mesmo jogando com o time principal, a rebordosa, a ressaca do jogo, a viagem, porque você está falando... do rebordosa. Você está falando do domingo para a quinta. Mas eu tô lembrando também da quinta pro domingo, o impacto que isso tem e quem pode entrar em campo domingo. E com viagem, né? E com a viagem e jogo na altitude. Eu daria uma de professor Vanderlei Luxemburgo. São quantos dias? Mas tem que falar que nem ele. São 5 dias, 10 dias? Vamos... Okay. Entre o primeiro jogo contra a LDU e o segundo? Agora, chegaram hoje. O Palmeiras chegou hoje. Né? Vai jogar domingo contra o Cruzeiro em casa e depois vai jogar contra a LDU em casa. Nós estamos falando sobre recuperação de jogadores. Porque é isso que nós estamos falando aqui. Joga, não joga, pode perder e tal. Vem cá, pessoal. O Abel, aquele negócio do pacto, né? O Abel falou, não, eu acredito no trabalho. Negou, né? Tal. Ele negou, tal. Não, mas... Aliás, ele não entendeu nada. Ele não entendeu o que era, né? Eu acho. Aí eu chamo os meus atletas, vem cá, nós temos um período de 10 dias. Nesses 10 dias, nós podemos simplificar a nossa vida. Nós temos um CT aqui que tem quarto de hotel, tem tudo. Vamos fazer o seguinte, dormir, recuperar. À noite chama as famílias. Nós faremos aqui dentro do restaurante do clube uma pizza com as famílias, com todo mundo. Tragam seus filhos e tal. Você trabalha a sua equipe, um grupo. Você fortalece o grupo. Você recupera seus jogadores. Porque nesse momento, o sono é um dos melhores treinos para o jogador. É um dos melhores treinos para o jogador. Agora, vem cá, o que você precisa? Preciso dormir. Por quê? Porque uma noite de sono, uma boa noite de sono, você recupera... Todo mundo trancafiado, Zé? Não é trancafiado. O que eu falo é o seguinte, você treina, se alimenta bem,
trata quem tá com lesão, trata quem tá machucado. Semana inteira isso. Semana inteira, é uma semana. É uma semana que pode definir uma possibilidade de você disputar uma Libertadores, uma final de Libertadores e entrar para a história do clube. Mas depois continua um Campeonato Brasileiro bem duro, hein? E depois continua o campeonato. Mas você imagina se joga contra o Cruzeiro e perde. Até no que Você vende diz respeito ao aspecto moral Isso, para pode o jogar, jogo porque contra você vai a LDU. ver- você Você vai- vai você vai jogar contra a LDU. trauletada, Birner, mesmo com o time reserva, Você vai jogar você entra baixo na quinta-feira. Você chega para jogar contra a LDU com 2 derrotas. E talvez mas vai ser 3 claro. pontos Esse é o- atrás do no caso, 3 Flamengo, derrotas, seria o que Flamengo para também. buscar, faltando ali 8, 9 rodadas, fica muito difícil. Fora Esporte, mais uma parada, a última no Equipe F. Então, família palmeirense, como a gente viu aí, né, o Pilhado trazendo a informação sobre o STJD, né? Tá aí atrapalhando aí a vida do Palmeiras. E o... Vou botar um chapéu aqui porque atrapalha o microfone, fica marcando. E o Palmeiras conseguiu, né, efeito suspensivo para o Alan. O jogador pode enfrentar o Cruzeiro, né? Um jogo difícil, né? Confronto direto, na minha visão, vai ser um dos mais difíceis da rodada, até porque, né, o rival enfrenta o Fortaleza, né? Lá no Castelão. O Fortaleza também querendo sair da zona de rebaixamento, bem. Mas já é um time frágil, né? Fortaleza, mas a gente não sabe. Futebol tem muitas artimanhas, né? O Palmeiras continua líder com um número a mais de vitórias, que é o primeiro, né? Primeiro fator para desempate. E graças a Deus o Alan vai jogar, né? Aí o Gomes e o Piquerez, né? Foram aí expulsos. Cara, quando é assim, cara, é pior. Esses caras tá de palhaçada. A STJD tá complicado. Então já sabe que é assim, não fala nada não. Deixa que o Palmeiras recorre. A gente mostrar indignação lá, não vai resolver nada. Somos uma pessoa falando para esses caras é a mesma coisa de uma folha seca no chão que eles pisam. Eles não estão nem aí, né? E o Alan foi punido, né? Com 2 jogos de suspensão por uma expulsão na vitória sobre 2-1 sobre o Fluminense. Foi uma cotovelada, né? Que ele deu sem querer. E ele foi denunciado pelo artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Que fala em impedir a oportunidade clara de gol e empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. O futebol tá ficando insuportável. Pessoal, esses caras estão acabando com o futebol, cara. Acabando com o futebol, né? O jogador já cumpriu um jogo contra o Grêmio, né? E aguardará o julgamento para saber quando cumprirá o restante da punição. Desta maneira, fica livre para encarar o Cruzeiro no domingo, né? Amanhã, às 8h30. E é isso aí, pessoal. O Palmeiras também, né? Aguarda essa definição com certa ansiedade pelo fato de ter poucas opções para o meio de campo, né? O Alan pode fazer a função de segundo volante, enquanto de um meia também pelas beiradas. E não tem Evangelista, que está lesionado, de fato, né? E a equipe também pode perder Aníbal Moreno, que tem um edema na panturrilha, né? E deve ser na panturrilha esquerda deve ser baixa. Cara, e não tem segredo não, cara. Não sei por quê, porque tem torcedores que fica fazendo muito estardalhaço, cara. O Palmeiras perdeu o jogo de 3-0, não tem capacidade de fazer 3-0 também aqui no Allianz Parque? Por que não? Cara, vamos pegar aí. O LDU não é... O campeonato equatoriano não tem tanta divulgação, nem tem divulgação, né, pessoal? A gente nem vê falar. Quando é um time da Argentina, um time da Colômbia, eu acho que passa um pouco mais de medo, de respeito, porque é mais conhecido, não desmerecendo a LDU, entendeu? Mas, cara, o Palmeiras sendo... Quantas viradas o Palmeiras já não deu ao decorrer da sua história, rapaz? Quer dizer que o time perde um jogo e já estão jogando a toalha? Não joga a toalha não, velho. Não tem como jogar a toalha. Vamos supor. O Palmeiras pega um primeiro tempo, tipo do Bragantino, tipo ali do Juventude. Deixa eu ver, contra o Internacional, mas o Internacional... E vão dizer, que Juventude, como a mídia tá dizendo que Juventude e Red Bull Bragantino é fraco. Como teve o Mauro César, falou aí, né? Que o Palmeiras pegou carne seca, beleza? É a opinião dele, não tenho nada contra. Mas eu acho um absurdo ele falar isso. Até porque Bragantino e Juventude está na Série A e trabalha a vários times aí também. Pronto, então vamos botar o Internacional. O que o Palmeiras fez contra o Internacional? 4-1. Beleza, o Internacional também é uma carne seca, né? Pra mídia né? Porque o Palmeiras se ganhou. Se fosse outro time que ganhasse lá do Rio, seria um time forte, né?
Engraçado esses caras. Mas eu acho que tem capacidade, plenas capacidade de chegar, de meter 3 no primeiro tempo e de repente no segundo tempo fazer 4 e aí eles fazer 1 e o Palmeiras se classificar, né? Ou se não, ir pros pênaltis e o Palmeiras ganhar nos pênaltis, porque não vai ser fácil, pessoal. Porque não é fácil você chegar e meter 4 no time, cara. Não é fácil. Mas não é impossível, não tô dizendo que vai acontecer, até porque eu sou torcedor pé no chão. Eu não fico aqui me iludindo com nada. Mas dizer que é impossível, não é impossível, cara. Não é impossível. A gente já viu que o Palmeiras é capaz. Então vamos aguardar. E amanhã o Palmeiras enfrenta aí, né, o Cruzeiro às 8h30. Espero que dê tudo certo, né? Um jogo difícil também, um jogo chato, um jogo amarrado. O Cruzeiro vai tentar também atrapalhar, porque ainda tem remota chance de título, né? Então vai tentar atrapalhar também a vida do Palmeiras, mas o Verdão joga em casa com o apoio da torcida. Creio eu que o jogo 1-0, né, pro Palmeiras. 1-0, 2-1, tá ótimo, importa os 3 pontos, né? E garantir mais uma vitória aí pro Verdão. Beleza aí? Obrigado pela companhia de vocês aí. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a levar esse vídeo para mais pessoas ficar informadas sobre o Palmeiras, beleza, pessoal? E sobre o Pilhado aí, eu concordo plenamente com o que o Pilhado falou, né? Pela minha fala aí sobre o Alan, vocês já tiraram a conclusão. Então, parabéns ao Pilhado aí, por ser sempre íntegro e realista. Beleza, pessoal? Tamo junto aí e até o próximo vídeo.